amigos do podcast Atitude. Graças a Deus e graças à diretoria da Rema TV, nós estamos trazendo de volta o programa Atitude. Programa que fez sucesso durante 4 anos aqui na Rema TV e agora volta o programa Atitude na forma de podcast. Então, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por semana, nós vamos estar aqui, sempre com alguém interessante aqui do lado, sempre com alguém para trazer uma experiência de vida, para trazer uma experiência profissional, sempre alguém que pode ser diferencial na sua vida que está aí do outro lado. O Atitude, vocês sabem, ele foi criado com esse intuito, levar vida até você. E o podcast Atitude não é diferente. Vai desfilar por aqui pessoas que têm um histórico de vida, pessoas que podem ser diferencial na minha vida e principalmente na sua vida que nos acompanha aí do outro lado das câmeras. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. E nesse programa de estreia, eu quero muito agradecer ele, porque eu sei dos compromissos que ele tem, e eu liguei agora de manhã e ele falou, não, Marcão, eu vou com você aí, eu acho interessante. Então eu quero agradecer a Deus e agradecer também a amizade, que a gente se conhece aí há pouco mais de 2 anos e tem um carinho, tem uma simbiose muito legal entre eu e o superintendente do Porto Velho Shop, meu amigo Cássio Mendonça. Ô Cássio, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, que alegria te receber, principalmente nesse programa de estreia. Pô, Marcão, eu que agradeço. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui, né, abrindo esse programa. Hoje no almoço, né, quando você me ligou, eu até falei, pô, eu vou lá no Marcão, porque acho que nem você colocou, esses 2 anos que a gente se conheceu, parece que a gente já se conhece tem uns 10 anos, né? É verdade. Então, quando a gente tem essa conexão com a pessoa, com esse carinho, esse relacionamento, a gente tem que valorizar. Eu acho que isso é muito importante para mim, por isso eu dediquei estar aqui com você, independente se era em cima da hora ou não, mas eu queria estar contigo aqui e poder participar desse momento importante também, desse programa que você está retomando, né, do programa do podcast Atitude aqui com o Grupo Rema, e a turma aqui também é muito especial para nós. Demais, demais. Eu chamo isso, Cássio, de empatia. O que é empatia? É a gente se colocar no lugar das pessoas. Então, quando você começa a fazer isso, você cria naturalmente uma sintonia com a pessoa, né? Eu lembro bem que no Beira Madeira de 2022, eu participei efetivamente, né? A gente fez algumas matérias para o shopping e aí eu comecei a prestar atenção em você dando entrevista lá no meio do Beira Madeira, andando para lá, conversa com aqui, de vez em quando atende o telefone e tal. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, esse cara ele não deve dormir. Ele não deve ter sossego, porque tocar o shopping e tocar um Beira Madeira, quantas pessoas mais ou menos passavam pelo Beira Madeira ali? De média de pessoas, a gente sempre tem ali mais ou menos 50, 60 mil pessoas. 1.000 pessoas dia. Dia? Por dia você vai ter... Tem dia que dá 5 mil pessoas, 6, mas tem uns picos, né? Então tem final de semana que bateu 10 mil pessoas no Beira Madeira. E aí, irmão, você conduzir toda uma estrutura, toda uma logística para aquilo funcionar, eu falei, rapaz, esse cara, ele deve dormir bem pouco. Cássio, você nasceu aonde? Como é que era a sua família? Você tem irmãos? Fala pra gente. Vamos lá, eu sou goiano, né? Eu nasci em Inhumas, Goiás, mas eu fui criado em Caturaí, Goiás. Caturaí? Caturaí é uma cidadezinha que tem no estado de Goiás, que fica ali do lado de Goiânia. Fica a 35 quilômetros de Goiânia, é uma cidade de 5 mil habitantes aproximado. Eu sempre falo que a minha mãe só usou Inhumas porque tinha hospital para poder nascer em Inhumas e voltar para morar em Caturaí. Então, minha família, a minha infância toda foi feita dentro de Caturaí. Eu morava numa zona rural, né, que era do lado ali do município, porque na verdade a nossa história de família ali é muito grande. Então, assim, eu tô ali. Você tem familiares até hoje? Isso, meus avós, pai da minha mãe e os pais do meu pai foram criados ali naquela região, né? Uma região que, na verdade, antes de Caturaí, era uma fazenda, que era do meu avô na época.
E aí ali tem uma fazenda, uma região que chama Córrego Rico, e depois se transformou em Caturaí. Então, desde dos meus avós, a gente é criado nessa região. Então, é uma região do lado de Goiânia, que é Caturaí, Inhumas, Brasa Brantes, Goianira. E toda a minha família sempre naquela região. Mas a cidade mesmo que eu fiquei, a minha infância toda foi Caturaí, na zona rural. Essa zona rural lá é o quê? É agrícola, é pecuária? Não, na época minha avó... porque minha avó era a dona da fazenda e meu pai que cuidava para minha avó, porque a minha mãe ela é a filha mais nova, né? Então meu pai era o braço direito da minha avó, o genro que ajudava de confiança, que cuidava das coisas para ela. Naquele período era um processo de pecuária leiteira, né? Certo. E sempre foi muito movido a pecuária leiteira e depois pecuária de corte. E a gente ficou ali eu fiquei ali até meus 14 anos. Aí nos meus 14 anos a gente teve um problema financeiro muito grande, família, né? Meu pai tinha uma indústria de laticínio, produção de queijo, de exportação e tudo, mas aí teve um problema na época, uma crise muito forte na época da crise leiteira, e aí a gente veio começar da estaca zero e minha mãe resolveu vender uma fazenda que a gente tinha naquela região e mudar para Goiânia. E aí foi quando a gente mudou para Goiânia, quando eu estava com 14 anos de idade. Sabe fazer queijo? E aí eu tenho uma história que é muito legal, porque assim, ó, quando a gente saiu de Caturaí, né, um momento de vida muito, muito difícil. E naquele momento a gente tinha um processo que era o seguinte: meu pai começou a voltar a vender leite em Goiânia e o leite que sobrava da venda eu trabalhava fazendo a venda do queijo e comecei minha carreira de profissional, vendedor de queijo em Goiânia. Eu me emociono porque 15 anos. 15 anos. 14 anos. 14 anos. E foi um momento de muito aprendizado. Me emociono porque, ao mesmo tempo, é um momento triste, mas foi um momento de virada na minha vida. Foi ali que eu comecei minha carreira profissional. Então, eu chegava da escola e pegava todo aquele leite que sobrava do dia anterior, fazia queijo de trança e os mussarelinha. E aí eu botava uma caixa de isopor dentro da saveira do meu pai e eu saía na Avenida T63, na Avenida Castelo Branco, centro de Goiânia inteiro, e eu nunca voltei com nenhum queijo dentro dessa caixa de isopor quando eu saía. Era uma garrafa de café amarrada do lado, porque todo mundo que come um queijo gosta de tomar um cafezinho. E aí Caramba, cara! E eu colocava uma garrafa de café do lado e eu saía nas avenidas de Goiânia vendendo queijo. Você saía com o quê? 100, 200 queijos? 100, 200 queijos todos os dias e voltava zerado. E meu pai ia parando a caminhonetinha, eu falava, só vai parando a caminhonetinha e eu vou vendendo, até a gente conseguir vender tudo isso para não perder nenhum litro de leite e a gente conseguir ter o dia a dia dali. E minha mãe, muito trabalhadeira a vida inteira, minha mãe, nesse período, ela foi trabalhar com a tia minha, que cuidava de uma lanchonete. E minha família sempre foi muito humilde e trabalhadora. Minha mãe começou também a trabalhar, limpando algumas casas em Goiânia, fazendo serviço de faxineira. E aí a gente começa uma nova história dentro de Goiânia. Aí, depois de um tempo, eu passei a ser menor aprendiz, né, que naquela época eu chamava menor aprendiz até os 18 anos, trabalhava no governo, chamava um projeto que chamava Pró Cerrado. Foi a minha primeira experiência de carteira assinada naquele momento. E eu acho que dali a gente começa uma nova virada de chave, né? Assim, o que isso às vezes traz muito de aprendizado para mim, né? De sempre ter muita força de vontade de evoluir. Esse momento de vida, eu acho que ele me trouxe isso para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, a Lívia, que hoje mora em Caturaí, né? É comerciante, é advogada, tem uma lotérica hoje, casada com o Roberto, que é um construtor também em Caturaí. E minha família, depois de um tempo, volta para viver em Caturaí de novo, né? Então hoje meus pais estão lá em Caturaí. Seus pais estão vivos? Estão vivos. Fala o nome do seu pai e da sua mãe. Meu pai é o Divino, está com 63 anos, e minha mãe, Wagner, está com 63 anos. Meus pais são muito novos, eu tenho... Super novos. Tenho 40 anos, meus pais têm 63. Começaram a praticar muito cedo, né?
Depois que você vai para o seu primeiro emprego, menor aprendiz, no governo do estado, aí você resolveu estudar? Sim, eu sempre estudei. Eu tive um momento de vida no meio dessa turbulência toda, né? Que eu acabei perdendo um ano letivo, tive que depois dar uma acelerada ali no supletivo. E aí, depois entrei na faculdade, fui fazer administração de empresas, então cursei o segundo grau inteiro, depois entrei para a universidade, fiz na Universidade Salgado de Oliveira, em Goiânia, me formei em administração, e aí quando eu saí porque o Estado ele tinha um processo de menor aprendiz ali, do Procerrado, que ia só até 18 anos. E aí eu tive a oportunidade, fui convidado com 18 anos de trabalhar numa hotelaria, porque uma grande amiga nossa, que é médica em Umas, tinha um hotel em Goiânia, que era o Hotel Sol da Primavera. E aí eu fui trabalhar nesse setor de hotelaria, na recepção do setor de hotelaria. O pessoal chegava, você fazia o check-in. Fazia o check-in. E aí foi uma experiência, assim, acho que uma experiência maravilhosa, que eu tive a oportunidade de trabalhar com atendimento de cliente, né? Atender gente. Atender gente. Então, assim, você tem um departamento que é de reserva e você está ali no front nesse atendimento, dia, tarde e noite. E foi na Copa de 2000 Copa que o Brasil foi campeão 2002. Com a Alemanha. 2002. 2002. Foi Rapaz, foi por Coreia sorte ou foi por azar? Eu acho que da minha geração foi, eu acho que a última que eu vi o Brasil. Depois teve 2018, né? Não, o Brasil nunca mais foi campeão. 2002 foi Só o último 2010. título campeão do Brasil. Pentacampeonato. Pentacampeonato. Eu tive a sorte ou o azar de todos os jogos, eu estava de plantão no hotel e os jogos sempre foi de manhã, no mesmo horário. Então, assim, eu não pude ter Os oportunidade. jogos eram ou de manhã ou de madrugada. De assistir nenhum jogo do Brasil ser campeão. E aí, naquele momento, isso para mim também marca. Mas não dá nem para ver uma televisãozinha ali? Porque assim, você está ali na frente da reserva, é no pico de horário de entrada e saída, muito mais de saída dos hóspedes, né? Ali é o check-out do hotel, nesse horário até meio-dia. Então você não tinha tempo parado naquele negócio. E aí eu pensava, falei, pô, mas eu tô com 18 anos, cara, eu tô nesse negócio. Mas tinha um negócio, Marcão, que eu nunca deixei de ter, que é responsabilidade. Isso pra mim, eu acho que eu levantava de manhã ali, 6 horas da manhã, que 7 horas eu entrava aqui no hotel, porque é 12 por 36, né? Por isso que eu falo que eu tive sorte ou azar, que nem nas minhas folgas, nem um dia teve jogo do Brasil, então era um dia sim, um dia não, mas todo dia tinha. Eu falava, meu, assim, eu quero ser um homem na vida, eu quero ser algo diferente, então eu preciso dedicar para tudo que eu pegar para fazer, eu tenho que fazer com muita força de vontade. Você pegou isso de quem? Do seu divino ou da dona Wagner? Assim, eu acho que muito mais, eu acho que meus pais, eles são muito trabalhadores, né, assim, são gente muito simples, mas é gente que nos deu desde muito cedo muita responsabilidade. E mesmo em todos os momentos difíceis que nós vivemos, meu pai tem um negócio que ele sempre prezou muito na vida, foi nossa educação mesmo escolar. Entendi. Então, até então, dos nossos 14 anos de idade, até meus 14 anos de idade, eu nunca deixei de estudar numa escola particular. Meu pai tirava do sangue, o suor, da vida que ele podia, para poder me colocar numa escola boa, minha irmã numa escola boa, para que a gente tivesse lá no futuro, no mínimo, uma educação escolar muito bem desenhada. Eu só vim experimentar de uma escola pública em Goiânia, quando eu mudei para Goiânia, que aí eu fui estudar no colégio claretiano, mas era católico, mas também com um ensino muito rigoroso também, muito bem estruturado. É verdade, o claretiano é famoso. Então, assim, até nisso, o Papai do Céu nos iluminou quando nós chegamos em Goiânia, porque assim, era muito difícil ter uma vaga no claretiano, mesmo assim a gente conseguiu entrar, mesmo mudando para Goiânia. E eu via que aquilo no meu pai era o que mais doía, porque assim, ele queria que a gente continuasse tendo aquela questão da educação. Entendi. E ele não abria mão disso. Então, acho que isso é muito dos dois. Mas eu acho que muito da minha mãe, porque minha mãe, ela sempre foi um tratorzão, assim, muito de pra guerra, aquela mãezona, né? Faz isso, não fazia, ela ia e fazia. Filho na mão dela não vai passar fome nem dificuldade. Se ela tiver que virar dos 70, ela vai virar. É o coraçãozão de mãe, né? Define em uma palavra sua mãe e em uma palavra o seu pai. Cara, minha mãe define ela na palavra esperança, né? Esperança. Não é do esperança, como dizia o Cortella, não é do esperar, né? Mas é
esperançar mesmo, de ver Sim, se lançar. se lançar. E meu pai é honestidade. Essa Honestidade. palavra, meu pai, assim, é um cara Pagar muito conta em íntegro. dia, honrar os compromissos. É, porque tem uma diferença, né, que eu estava até dia para trás vendo isso, eu gosto sempre de, e eu achei isso muito importante, é uma diferença muito grande do macho e do homem, né? Sim, Então, acho que o meu pai, ele me ensinou muito a ser homem, de verdade claro. mesmo. De honrar os meus compromissos, a minha palavra, respeitar as pessoas, ser honesto de verdade, não é fazer de conta. Legal. E aí eu tenho um negócio que antes do meu avô falecer, meu avô, pai do meu pai, Sebastião Ribeiro, um dos maiores, na pecuária a gente chama de catireiro de gado, mas eu acho que é um dos maiores comprador e vendedor de gado da região, dessa região ali do entorno de Goiânia. Um dia eu fui para Caturé e bater um papo com ele e ele pegou e me falou, meu filho, hoje o vô fica olhando assim para ver onde você chegou, né? Nessa época eu já estava trabalhando em shopping. O quanto você evoluiu na sua carreira, você formou, estudou, está trabalhando numa grande empresa já. E eu agradeço todas as vezes que seu pai quebrou. Eu falei, mas como assim, vô? O senhor é doido? Porra, quebrar é ruim demais, pô. Sair e voltar ao zero no buraco e começar do zero é muito difícil. Ele, não, mas eu acho que foi muito importante. Porque se você olhar para o retrovisor, se seu pai não tivesse passado por isso, você imagina que hoje você estaria no pé de uma vaca tirando leite. Verdade. Ou estava dentro de um trator desse aí esquentando. Não que eu não seja um cara que não goste disso. Eu sei. Inclusive, isso hoje faz parte do meu dia a dia, que eu sou um eterno apaixonado pela pecuária, pelo agronegócio. Mas meu avô falava isso. Então, assim, isso fez com que fosse um passo da evolução da sua vida, da sua irmã, da sua família. As dificuldades te fez buscar novas expectativas, novas fórmulas de trabalhar, buscar novos horizontes. Novos horizontes. Então, assim, isso você vai sendo obrigado a se lançar, né? E aí, depois que eu passei por esse processo do hotel, eu tive uma oportunidade, aí eu comecei, fiquei ali por um ano dentro do hotel, agradeci a doutora Jussara na época e falei, doutora Jussara, isso aqui não é o que eu gostaria para minha carreira, eu queria buscar um negócio para abrir mais meu olhar, um horizonte de vida. Eu sou um cara que gosto muito de encontrar da área comercial, então eu quero ir trabalhar, eu tenho uma oportunidade de trabalhar numa imobiliária que chamava Molina Imóveis, Certo. com o seu Molina. E aí eu fui trabalhar, comecei lá como departamento de aluguel com ele, trabalhei com o Lindomar Locação. de locação. E ali, Marcão, ali me abriu as portas do mundo inteiro, assim, de oportunidade. Quando eu me vi cuidando de uma carteira de imóveis, daquele tanto de imóveis, né? E eu entrei para mexer com aquilo ali, era fazer vistoria imóvel, entender como é que o mercado funcionava de precificação, como é que vendia e comprava um imóvel, como é que locava aquilo. Isso eu estava virando ali, indo para os 19 anos. E ali com ele eu fiquei uns 5 anos. Eu saí de lá como uma empresa pequena, mas eu saí de lá como diretor da empresa. Eu cuidava da empresa dele como um todo. Nesse período você fez administração. Nesse período eu estudei administração na Salgado de Oliveira, e assim que eu estava para finalizando meu curso, aí eu recebi uma oportunidade de trabalhar na Terral, em shopping centers em Goiás. Quando você conheceu sua esposa e onde? Conheci minha esposa em Goiânia. É que eu e a Didiane a gente se conhece desde quando a gente nasceu, né, pô? Eu sou primo dela. Ah, vocês são primo. Olha É que eu só, que interessante. a nossa família sempre pediu para que a gente tivesse muito cuidado de dividir a herança, né? Então eu falei, cara, em vez de dividir a herança, vamos juntar a herança, né? Ou vamos juntar as contas tudo numa coisa só. Mas vocês namoravam nesse período? Não. É assim, a Didiane, na verdade, como que é esse negócio de ser o primo, né? Como dizia minha bisavó, meu filho, não precisa nem de sentar a cabeça, porque eu não sei nem entender como é que funciona isso. Então, assim, vocês dois é namorado, eu gosto de vocês dois, mas assim, não me explica como é que funciona, eu não entendo isso. Como é que isso é meu, o que ela é meu agora? Então, o meu pai é sobrinho da mãe da Didiane. Então, a minha avó, que é a mãe do meu pai, era irmã da mãe da Didiane. Certo. Então, nós somos primos segundo. Primo de segundo grau. Primo de segundo grau. E aí eu sempre falo que, já ali como naquela época de adolescência e tudo, né? Eu sempre achei ela, prima do lado do meu pai, a mais bonita que tinha, assim. Sempre fui encantado com ela, que ela é muito bonita, né? A bichinha é pequenininha, mas é um mulherão, assim. Eu falo, pai, essa mulher é bonita demais. E eu sempre brincava muito com as irmãs dela, com a Danúbia principalmente, com a Daniela. Eu falei, rapaz, eu ainda vou dar uns pega na tua irmã.
E falava toda vez brincando, só que ela namorando, eu só tive eu tive uma namorada só, rápido ali, e a Didiane foi minha namorada e eu casei com ela. Entendi. Então eu nunca fui um cara de muitas namoradas, de coisa séria com namorada, não. E aí eu comecei, eu já tô com a Didiane, já vai fazer 15 anos já que eu tô com a Didiane. 2021, fez 10 anos que a gente casou, né? Certo. E eu tô com a Didiane, então... Mas você estava na faculdade quando vocês resolveram namorar? Não, você já estava trabalhando em shopping. Já estava trabalhando em shopping, já. Lá nesse Terra. Eu estava lá na Terral já há muito tempo. Eu estava na Terral, no Buriti Shopping, já tinha um ano ou 2 anos que eu estava na Terral quando eu comecei a namorar com ela. Foi em 2006, Vocês se mais ou menos. cruzaram no jantar, no almoço e... Não, como é que foi esse negócio, assim? Eu tô com a impressão que foi muito rápido, entre namorar e casar. Eu tinha largado dessa minha namorada que eu tinha lá, porque era aquele namoro, aquela bagunça. Você namorava com uma, namorava com outra e ficava aquele trem. Eu larguei dessa menina e aí tinha começado a pecuária de Goiânia. E eu tinha ido para casa de um tio meu, que eu gosto muito, que é a tia Zélia, tio Juvelino, em Goiânia, e tava com a prima minha, Flávia. E aí eu falei, comadre, vamos embora pra pecuária? Ela falou, rapaz, Didiane tá solteira também, vamos chamar ela para ir. Só que antes da pecuária teve um evento que foi na Boate de Goiânia, que é muito antiga, que era Café Cancún. Certo. Aí eu chamei as duas e nós fomos pra pecuária do Café Cancún. Na Boate Café Cancún da pecuária. E nós saímos, fomos para o Café Cancún e aí nessa primeira noite que nós saímos, nós já ficamos juntos à noite. E aí dali nós ficamos ficando durante a pecuária inteira. Eu acho que eu fui os 20 dias que teve de pecuária com ela. E aí terminou a pecuária, vamos namorar, não vamos. E minha mãe não entendendo aquele trem, minha mãe arrumou uma confusão desgramada, porque, poxa, sentindo que a mulher ia me roubar dela. Eu tinha me apegado muito. Eu falei, mãe, mas eu quero namorar com ela. E aí minha mãe foi na casa da minha sogra para conversar. Falei, vamos fazer o seguinte, nós não podemos brigar que nós é parente. Então a senhora não pode ficar de mal da tia Adelaide, e a tia Adelaide não pode ficar mal da senhora, meu pai está no meio, é sobrinho dela. Então nós temos que jogar um pano de água. Vamos ter que se suportar e não brigar. Mornas aqui para esse assunto morrer. E aí começou esse processo. Então aí eu e a Didiane foi começando a se relacionar, foi dando certo. Aí teve no meio disso um período, a Didiane foi embora para São Paulo para trabalhar. E ela trabalhava formada em TI, né, em tecnologia de dados na época. E fez algumas outras graduações, e aí ela trabalhava num escritório, e o escritório tinha uma sede em São Paulo, e aí eles transferiram ela para São Paulo. E aí no período que ela foi transferida para São Paulo, foi em 2007 para 2008. A Terral comprou um outro shopping no entorno de Brasília, que é em Valparaíso de Goiás. E aí me ofereceram para ir ser comercial no shopping de Valparaíso de Goiás e mudar para Brasília. Falei, cara, eu vou pro mundão, respeitar o mercado novo de Brasília. E aí ela foi para São Paulo e eu fui embora para Brasília. E aí depois, quando foi em 2009, eu acho, 2009 a 2010, ela resolveu voltar de São Paulo. E aí eu falei, pô, então vem para Brasília logo e vamos ficar junto aqui em Brasília. E vamos testar. E aí veio uma segunda fase de crise nossa, que foi tentar com a família para dizer que eu ia testar mesmo, morar com ela. Eu falei para ela... Morar, né? O pessoal queria que você casasse. Isso, eu falei assim, porque nossa família é muito tradicional. Claro, eu imagino. Né? Então, assim, nós somos uma família somos católicos. Nossa família ela é um modelo muito tradicional. Então, assim, para morar junto tem que casar, né? Claro. E aí eu sentei com meu sogro, com a minha sogra. Foi os mais fáceis de eu poder lidar. Eu falei, eu queria conversar com vocês, que eu queria levar a Didiane para morar comigo em Brasília. E, de fato, a gente quer testar isso um ano agora, de 2010 até 2011, para ver se vai dar certo isso. E se der certo, a gente parte para o próximo casamento. Cachorro, vocês são maiores, decide vocês, beleza. Ele deve ter falado isso, mas com muita dificuldade, né, para você, Eu acho né? que meu sogro, sim, que meu sogro, ele tem assim, uma relação com a Didiane, eu acho que muito de pai mesmo, né? Aquele pai, assim, a filha mais velha e tal. Mas eu acho que meu sogro, eu sempre tive um bom relacionamento com ele e foi sempre muito respeitoso. Eu acho que pelo que eu também construí de... Eu digo isso, Cássio, porque minha filha mais velha, o meu genro hoje está casado tudo, mas ele fez isso, né? Ele falou, eu vim aqui buscar sua filha, vou levar ela para morar comigo. Rapaz, e sem casar é um negócio muito complicado, eu imagino. Vocês têm quantos filhos? Nós temos 3 filhos. Eu sempre falo isso, eu tenho o Otávio,
Tive o José e tenho o Vicente. Então eu tive o Otávio está com 7 anos. Eu tive o José, que acabou tendo 5 dias de vida, né? Foi no meio ali da pandemia. A gente teve uma gestação do José, que era um garotinho que já estava na gestação, tinha um probleminha de coração. Mas mesmo assim a gente sabia que isso era um problema de coração, mas que tinha condição de tratar. Só que bem no finalzinho ali da gravidez, a Didiane acabou tendo um processo ele veio prematuro. Entendi. Né? Acabou tendo um processo do estouro da bolsa ali antes. E ele nasceu prematuro e com esse probleminha no coração, e aí não resistiu. Com 5 dias faleceu aqui em Porto Velho. Otávio, o José. Otávio, o José e o Vicente, que está com 1 aninho e 1 mês. Meu pitico, que é quase do tamanho de um menino uns 3 anos de idade. Esse é diferente dos iguais que eu digo, porque o moleque nasceu grande. Então, assim, o menino tá com 1 ano e... Fez 1 ano, tá quase fazendo 1 ano e 1 mês agora. Já tá com uns 15 dentinhos na boca. Que isso? O bicho precoce. Precoce, mas é precoce muito. Mas, assim, é uma coisa mais linda do mundo da minha casa, porque, assim, a família, minha casa, eu sempre falo pra Didiane, não tem coisa mais gostosa do mundo do que eu chegar todos os dias em casa e você sai achando um pedacinho de cada coisa pra todo lugar que você passa. Você passa na sala, na garagem, tem um pedacinho de um chinelo que ficou pra trás. Você passa no quintal, tem um brinquedo que tá lá perdido. Uma mamadeira. Você vai na coisa, tem um cheirinho que tá jogado no chão. Então, assim, não tem coisa melhor no mundo do que ter pai, ter uma família igual a que eu tenho. Eu tenho um presente de Deus que eu ganhei de ter essa família que a gente está construindo. Então, assim, muito... Que ano e como você entrou na Ancar? E aí, na Ancar, eu entrei em 2016, em dezembro, né? Já casado? Já casado. E aí foi por uma decisão, porque o que acontecia? Quando eu trabalhava na Terral, é uma empresa que eu construí a minha carreira, né? Eu tenho uma gratidão enorme por essa empresa, a Terral, porque ali foi uma escola para me dar um passo longo, né? Profissional. Fiquei nessa empresa 8 anos. E aí, na minha última cadeira da empresa, eu fazia uma cadeira de nacional, né? Então, eu cuidava de MOI Mídia Nacional, que é um braço de mídias do shopping. A Terral tem vários shoppings no Brasil. Eu entrei na Terral, a gente tinha um shopping só. Quando eu saí, eles estavam com 14 shoppings. Isso. A gente tinha shoppings em Goiânia. É uma empresa de Goiânia, Marcelo e o Leonardo. Eles tinham uma empresa em Goiânia. E lá eles tinham shoppings em Aparecida e Goiânia. Aí depois veio o interior do estado, o entorno de Brasília. Montamos um shopping no interior de São Paulo, que era Guaratinguetá. E aí depois teve um processo meio, não foi fusão, mas uma participação de administração de um grupo que chamava REP. E aí o portfólio aumentou muito do dia para a noite. Aí foi muitos shoppings em São Paulo, interior e um shopping no Rio de Janeiro. E aí eu fui promovido a cuidar da parte de MOI Mídia, de todos esses shoppings. De cuidar dos 14 shoppings do portfólio com a parte de MOI Mídia, que é quiosque, mídia, eventos, tudo isso debaixo do meu guarda-chuva. Você ficava sediado em Brasília. E ali aí, nesse último ano, foi necessário eu ter que migrar e voltar a morar em São Paulo, em Goiânia. Só que a Didiane, ela estava numa posição profissional dentro do Grupo Marista e não cabia eu sair... Marista Escola. Marista Escola. Ela foi diretora de negócios do Marista em Brasília, cuidava da região centro-norte, né? Certo. E aí eu falei, não, eu vou para Goiânia e você fica aqui. Só que aí naquele momento ela estava já grávida do Otávio. E aí eu falei para a Terral, Terral, eu não consigo e não posso mais ficar nesse processo de vai e vem que eu estou fazendo hoje, porque minha esposa está grávida, eu vou ter um filho daqui a pouco. Então, vamos... Você ficava semana em Goiânia e voltava final de semana para Brasília. Semana em Goiânia, voltava final de semana para Brasília. Tinha semana que eu ficava em São Paulo, aí eu já não ia para Brasília. E aí, aquele negócio chegando, eu falei, agora está na hora de eu começar a dar uma diminuída nisso e voltar também para poder viver esse momento de família, de pai, claro. Cuidar da minha esposa também.
E aí eu negociei com a empresa com muita transparência. Falei, ó, esse 1 ano, se a gente não conseguir um processo de organização da minha carreira, eu vou buscar outra oportunidade que me atende. E aí foi quando, pela segunda vez, eu fui convidado a ir trabalhar no Conjunto Nacional de Brasília. Então, nada na vida a gente precisa acelerar, o Marcão. A gente acha que é tudo muito natural, tudo muito guiado por Deus. Eu acho que nós por si só, a gente quer definir o nosso tempo. Não é a gente que define o tempo que a gente tem, nem das coisas que a gente vai fazer. É verdade. Então, assim, eu sou um cara de muita fé e acredito muito em Deus, então Deus sabe de todas as coisas no tempo certo, na hora certa. Então não adianta você ficar esbaforido, doido, desesperado, não adianta. Se não tiver que ser, irmão, não vai ser. É verdade. E assim, tenha paciência para o tempo é dele, é ele que toma a decisão do tempo. E aí, quando estava ali chegando, nessa reta final desse prazo, eu recebi esse convite de participar de novo do processo do Conjunto Nacional. E aí foi um negócio que se encaixou muito bem, deu certo. E quando foi no dia 8 de dezembro de 2016, eu entrei na Ancar. E aí comecei a trabalhar na Ancar. Em Brasília, no primeiro momento? No Conjunto Nacional. Fiquei no Conjunto Nacional durante 2 anos. E aí... O Conjunto Nacional é um shopping, é um prédio, é o Conig, o que é? O Conjunto Nacional hoje ele é o segundo shopping que nasceu no Brasil, né? Segundo que nasceu no Brasil. Primeiro shopping é o Iguatemi de São Paulo, segundo shopping é o Conjunto Nacional de Brasília. Fica onde lá? Fica no plano piloto, na asa norte. É porque ali ele está bem no meio, né? Na divisão das asas, né? Como se estivesse no encostado. A divisão das águas lá a esplanada, a esplanada, né? dos ministérios. Em frente à esplanada está o Conig, né? Aquele centro comercial do ali. lado, olhando sentido aos shoppings, do lado esquerdo você tem o Conig, do lado direito você tem o Conjunto Nacional. Entendi. Então os dois estão... Então é um shopping. É um shopping. Só que o Conjunto Nacional, ele é um shopping, mas ele na verdade, ele é um mix usage, né? Ele tem de tudo ali dentro. Ele tem torre de escritórios e serviços que está ali dentro hoje. Ele é shopping. Está conectado nele a rodoviária do lado. O metrô descarrega ali do lado também. Nossa, é muito... Então ele é um shopping que passa por dia aproximadamente 50 mil pessoas, 60 mil pessoas por dia dentro dele. Que é o que você tem. Você entrou como? Com cargo? Lá eu era gerente comercial. Gerente comercial. Isso, eu cuidava de toda a parte comercial do shopping. E o Conjunto Nacional, ele tem uma particularidade, aí começa a questão profissional da escola que é, né? Ele é o primeiro shopping da família Carvalho, foi ali, né? Porque ele, lá atrás, quando começou esse modelo de shopping, ele era um modelo vendido. Então o Marcão chegava lá e comprava a loja. Não é o modelo que a gente é hoje de aluguel e locação 100% e a Ancar que administra. Entendi. E esse modelo deu certo porque ele é organizado. Por isso que o Brasil se transformou em shopping center, porque ter uma gestão de um produto desse, ele é muito organizado e faz com que isso cresça. E aí o Conjunto Nacional, por ter essa particularidade de dono de loja, é locado, tem torre, tem uma rodoviária do lado, tem um metrô. Cara, isso é uma escola para quem está ali dentro trabalhando. É verdade. Então, assim, aí foi mais uma virada profissional que eu tive ali e aprendi muito. Eu conhecia muito o mercado de Brasília, porque eu estava lá desde 2008, então tem muito relacionamento comercial em Brasília e gosto muito daquele lugar. E aí, depois desses 2 anos, era um desejo meu muito claro para a Ancar de virar superintendente, num cargo de superintendente do shopping center, né, de cuidar de uma unidade. E aí eu tive a oportunidade de ter sido convidado para fazer 2 projetos. Eu digo para você que o primeiro convite da Ancar, ali debaixo dos... Ancar tem quantos shoppings? Hoje são 23 shoppings no Brasil. 23. Nós estamos em todas as regiões do Brasil. Região norte somente aqui em Rondônia. E eu, de novo, assim, eu sempre coloco, é muito gostoso trabalhar aqui no Porto Velho Shopping, porque aqui foi o primeiro projeto dos filhos do Dr. Sérgio, que é o Marcelo e o Marcos Carvalho e a Mariana, Legal. né? E aqui o Marcelo, ele testou aquilo tudo que ele aprendeu, né, como empreendedor. Não tem nada a ver com a família Carvalho aqui de Rondônia, tá? Mariana, Maurício Carvalho, não tem nada a ver, não. É só semelhança de nome. Isso as pessoas até perguntam. Nossa, mas quando eu até falo muito da Mari, né, que a Mariana, que é a irmã do Marcelo e do Marcos. Mas não é. Não é família Carvalho aqui. Não tem nada a ver, tá? É a família Carvalho do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio, a Dona Lia. E aí eles começam aqui como empreendedores, eles, os filhos, fazendo o primeiro projeto aqui em Rondônia. Então esse shopping aqui... Você falou que você recebeu proposta para 2 projetos. Aí a Ancar
o Porto Velho Shopping foi o oficial e o outro que tinha foi nas entrelinhas, que era ir para São Paulo trabalhar no Golden na época. Não, é o Golden e tal, e eu até falo isso, que nos bastidores eu liguei para minha esposa no dia, né? O Golden também é um O shopping. Golden também é um shopping que fica no ABC Paulista. Tá. O shopping nosso também. São Caetano, São Caetano, São Bernardo, ali naquela região, em Santo André. Santo André. E aí eu liguei para ela e falei, acho que a gente vai ter que fazer uma virada de chave aí, porque eu acho que vai sair um convite para a gente ir para São Paulo. E aí ela no Marista como diretora de negócio do Marista, né? E aí começa a ser uma decisão um pouco mais difícil, porque assim, ela vai ter, um de nós dois vai ter que seguir um ao outro em algum momento. Claro. Lógico que para São Paulo você tem mais oportunidade que o Marista, mas mesmo assim não era nada seguro, mas nós temos que tomar uma decisão daqui a pouco de ou o Cássio vai seguir a Didiane, ou a Didiane vai seguir o Cássio, um projeto de família, um projeto em comum, pensando no objetivo nosso, da nossa família. E aí ela, nossa, beleza, tranquilo, aí tudo certo. Aí passa-se umas 2 semanas, sei lá, nem lembro mais qual foi o tempo, aí eu tive de fato o convite oficializado, mas que era para vir para Porto Velho. Aí eu liguei para ela, estava no shopping, né? Falei, pô, Diane, agora oficializar e tal, a gente vai para Porto Velho. Aí ela ficou no telefone, silêncio, né? Já não falou nada. Eu falei, Didiane. Ela falou, você tá no shopping? Eu falei, não, tô no shopping, vou ir almoçar com você. Eu falei, tá bom, então vem almoçar comigo. Só que assim, eu nunca sabia de nada. Assim, pra mim, pô, Porto Velho é uma novidade, né? O que você sabia era que existia Rondônia e região norte, mas você não sabia nada. Eu sabia, eu olhava no mapa, tinha um negocinho assim no mapa lá, pertinho ali. Eu falei, cara, deve ser aqui, né? Mas nunca sobrevoei nem em Rondônia, vamos ver esse negócio. Aí ela foi almoçar comigo, sentamos no conjunto para almoçar e começamos a conversar. E ela começou a chorar e não parava, cara. Eu falei, meu, o que aconteceu, meu Deus do céu? Que desastre já tinha o Otávio ou ela estava só grávida? Não, ela estava só grávida. Não, já tinha o Otávio. Já tinha o Otávio. O Otávio já estava com 1 aninho e pouco já. 1 aninho, já estava com... Não, estava com 2 anos de idade o Otávio. Quando eu mudei para o conjunto, o Otávio praticamente nasceu ali depois de um período. Por que ela chorava, Cássio? Aí eu falei, meu, o que você está chorando? O que aconteceu? Porra, a notícia é boa. Eu sei que talvez pode ser que você deve estar pensando... No meu entendimento, né? Eu acho que você deve estar chorando, porque você vai ter que... Nós vamos ter que abrir mão de uma carreira. Pô, eu sei que é difícil, né? Naquele momento eu comecei a ficar... mas ela, não estou falando por causa disso. A gente já tinha alinhado isso lá atrás, que se acontecesse em algum momento, a gente Em determinado momento isso Aí eu falei, tá bom, mas ela, não, mas Rondônia. Eu falei, mas o que tem em Rondônia? Porque meu pai... Aí, cara, ela veio me contar uma história. Meu sogro, ele foi um profissional desse meio de combustíveis, da época Petrobras e tal. E meu sogro veio para cá em 1984, para Rondônia. Porque tinha aqui o negócio de combustível aqui. Uma distribuição de combustível em Rondônia. E eles mandaram meu sogro para cá para resolver alguns problemas. Só que naquele momento ainda tinha um hotel aqui, esse hotel da Jorge Teixeira, que é o hotel... Está até hoje ali, existe esse hotel. Hotel Rondon. Hotel Rondon. E meu sogro morava ali. E aí meu sogro vinha e voltava de Uno, meu irmão. Indo para Goiás e voltando de Uno na época. Meu Deus. E uma dessas viagens que ele foi, eu acho que capotou esse carro aí também. E minha sogra nunca topou vir para cá. Meu sogro ficou aqui sozinho. E depois ele voltou para Goiás de novo. Tocou a vida. Ficou um período lá, ficou aqui. E aí isso para ela pesou muito na época. Ela falou, ela sentia muita falta do pai. Um momento da minha vida que foi complicado. Minha mãe ficou aqui, minha mãe nunca foi para esse lugar porque ela nunca teve coragem de nos levar, porque era um lugar terrível na época, né? Imagina o que era Rondônia em 1984, eu nem nada. Eu falei, pera amigo, em 84 eu estava nascendo. Como é que eu vou lembrar de 84? E aí a gente começou aí beleza, passou por esse momento, falei, vamos a Ancar sempre tem muito cuidado com os colaboradores, com os executivos que ela trata. Ela falou, Cássio, a primeira coisa que você vai fazer, você vai com a sua família lá em Porto Velho conhecer. Para ver se de fato você está afim de ir para esse lugar. Claro. Se você se encaixa. E aí marquei de vir, Ancar emitiu os bilhetes. Cara, no primeiro dia de vir para cá, eu perdi o voo. Falei, cara, esse trem só para dar certo. Você atrasou. Porque eu tinha o Otávio com 2 anos de idade e eu não esqueci que eu tinha que chegar com criança para fazer check-in no balcão, não podia fazer pelo aplicativo. Aí quando eu fui fazer o negócio do check-in, não tem como, tem um menor de idade que não sei o quê.
Falei, cara, bora pro aeroporto. Eu cheguei no aeroporto, já estava em cima da hora, não consegui embarcar por causa do neném. Aí, fiquei para ir no outro dia. Porrada, comprei a porra da passagem de novo para estar ali. Fomos no outro dia e viemos para cá. Aí ainda falei, compra a passagem à noite, né? Porque assim, à noite é o melhor momento de você causar, na minha forma de pensar, uma situação, se for muito ruim, é essa mesmo. Você vai chegar na cidade desconhecida, à noite. Se for no outro dia, você pode acordar com outra percepção. Aí nós pousamos em Porto Velho. Você chegar à noite num local que você não conhece, você tem a oportunidade de ter uma segunda impressão. Porque uma coisa é você chegar... Eu fui gerente de hotel fazenda, e às vezes os caras falavam, qual é o melhor horário para chegar? Eu falei, cara, chega à noite. Chega à noite. Eu falo que você te dá a oportunidade de melhorar a sua visão do que você está vendo. É verdade. E aí, nós chegamos em Porto Velho, chegava aquele voo, era de 9 e pouco da noite, então chegava ainda a tempo. Eu já cheguei, peguei o carro e já vim para dar uma volta na cidade e fui até o shopping. E aquilo eu vi que ela estava em silêncio. Eu falei, rapaz, o dia não gostou disso aqui. Porque não estava bonita aquele momento da cidade, muito escura a cidade. Que ano que era? Era 2019. Tá. A cidade estava num processo muito escura a cidade mesmo. Aí fomos no shopping, aí fomos direto pro hotel, fomos dormir, todo mundo em silêncio ali, dormindo, belezinha. Falei, amanhã cedinho eu vou lá no shopping, o pessoal lá do shopping tá me esperando, eu vou lá. Aí fui no Porto Velho Shopping, olhei, mas quando eu entrei no shopping, as portas abriu, cara, aquele shopping, aquele trem... 10 horas da manhã. Lindo, aquele pé direito, eu acho Porto Velho Shopping a coisa mais linda do mundo. É um shopping que você pode pegar ele aqui e colocar em qualquer capital do Brasil que ele encaixa. É verdade. Com muita... A arquitetura dele é sensacional. É linda do shopping, né? E aí eu olhei e falei, caramba, cara, o shopping é lindo. E aí eu deixei ela no hotel com o carro, falei, vai rodar a cidade, ver como é que é. Aí quando ela foi almoçar comigo, eu falo pra você que é uma segunda oportunidade que você dá pra pessoa. Ela já chegou com o Otávio, já chegou feliz, já, nossa... Vocês almoçaram lá no shopping. Vamos lá no shopping. Tudo a vida no shopping, você tem que vir pra cá pra viver isso. E aí ela chegou, a gente almoçou. Nossa, a cidade é muito horizontalizada, tem muito condomínio, muito legal que eu vi aqui dos condomínios que eu olhei e tal. Aí pronto, aí mudou a chave. Que legal, cara. Liguei para Ancar, falei, tá tudo certo. É isso mesmo. Eu vou ficar lá 90 dias, a Didiane vai se organizar agora para se desligar do Marista com um processo tranquilo, porque ela é apaixonada por essa empresa, para poder sair de uma boa, organizar o Otávio, ajeitar nossas coisas, e daqui uns 90 dias ela tá lá. E aí, depois de 90 dias, a gente veio para cá de família e tudo, e hoje já está com 5 anos que eu moro aqui em Porto Velho. Você lembra a primeira impressão quando você desceu no aeroporto? Ou quando você pegou o carro e veio andando ali pelo espaço alternativo? Marcos, eu tenho uma característica de ser um cara de olhar de longo prazo. Certo. Assim, eu não consigo olhar de curto... Visão ao longo alcance. Uma visão de longo alcance quando... eu chego. Qual que é a primeira impressão, assim, a primeira foto que eu tirei de Rondônia, que é o que eu sempre olho? Cara, nós estamos indo para um lugar de oportunidades. Verdade. Um lugar que o mato é alto e que fizer um trabalho bem feito, bem estruturado, isso vai reverberar muito forte e você tem a chance de mudar muitas coisas na cidade através desse nosso movimento profissional do equipamento que é o shopping. Ser diferencial para uma cidade. Ser um diferencial para uma cidade e o que eu percebia muito é que o Porto Velho Shopping tinha uma oportunidade muito grande de se conectar com a cidade. Ele existia, mas ele tinha uma conexão ainda muito carioca com o rondoniense. Então ele era muito distante ainda do rondoniense, do porto-velhense. Da realidade do povo daqui. Da realidade do povo daqui. E eu falava, a gente precisa ter uma roupagem disso aqui para que a gente entre no ritmo do rondoniense. Você viu o que aconteceu ontem lá no shopping, não? O apagão? Ah, sim. Isso aí para mim está em todos os grupos hoje da Ancar. Assim, quando a gente compartilha a crise, porque é a crise, né? A partir do momento que eu passo a ter 1 hora sem energia em Porto Velho, ele se torna um processo de crise. Então eu executo o projeto crise. Então eu tenho que comunicar a companhia automaticamente, depois de 1 hora, começar a montar o comitê de crise. Eu fiquei 39 minutos dentro do shopping para estacionar. 39 minutos. Ontem nós tivemos 101% de taxa de ocupação do estacionamento, nós tivemos 100% da praça de alimentação ocupada com mais de 150 pessoas em pé. Nós tínhamos 50 famílias esperando para sentar no Bahrein. Ontem foi um dia de Natal do shopping por uma queda de energia em Rondônia. Isso, assim, um momento de crise que do limão virou uma limonada.
você consegue perceber que a família de Porto Velho já entendeu que o shopping faz parte da família e vice-versa. Eu digo assim, se eu fosse usar um ambiente da casa, para mim ele é o quintal das casas de Rondônia, que a gente tem de Porto Velho principalmente, que 94% do público que frequenta lá hoje. Eu estava em casa me arrumando para ir para o programa de rádio. Eu estava me arrumando. E aí a minha esposa saiu, foi comprar, ela está fazendo bolo agora, foi comprar uns negócios lá. Daí a pouco ela me ligou e falou assim, como é que você vai para a rádio? Não tem luz. Eu falei, é mesmo. Ela falou assim, vamos fugir do calor? Eu falei, vamos. Vamos para onde? Ela falou, vamos para o shopping. Eu levei 39 minutos para achar uma vaga de estacionamento lá dentro. Ontem foi um dia de Natal, então assim, é o que eu falo, a gente ficou ali 2 horas e pouco, de fato, sem energia, mas é o que eu falo, eu tenho 22 carretas funcionando dentro do shopping, né? Eu tenho um gerador ali que não acaba mais. Que não acaba mais para empurrar o shopping. Então, assim, a única preocupação que eu tenho que ter, mas sempre anda, é assim, está abastecido? Não, está 100% abastecido, então vamos tocar. E aí, conectando... Houve um cuidado com as lojas maiores, deixaram meia luz a Riachuelo, a C&A e a Rene, mas depois voltou normal. Isso, na verdade, a verdade do processo não é nem essa, Marcão, é porque assim, tem algumas âncoras ali que elas não estão ancoradas 100% no gerador, só parte delas. Entendi. Então assim, isso por uma decisão da própria operação quando ela foi implantada, não é por causa de hoje. O resto do shopping inteiro, 100%, ela é empurrado pelo gerador, aí é uma decisão da âncora de não estar ali 100%. Mas o ar dela está conectado, que é do shopping. Então tem coisas ali que já estão 100% conectadas. Só que depois de uma crise dessa, você começa a ver que é um negócio que vai se transformando numa oportunidade de negócio. E de novo, o shopping, ele de novo, a gente falou isso ontem. Ele é o quintal... Você estava ontem? Estava lá ontem. Ele é o quintal das famílias porto-velhenses e rondonienses do que a gente tem aqui hoje. Então, existe uma vida, e aí o pezinho bem no chão de forma meio humilde. Existe uma vida do porto-velhense com o shopping e sem o shopping lá do passado. O shopping ele faz parte da vida do... Eu cheguei aqui em 2007, eu peguei antes, sem o shopping... Um aninho. Peguei sem o shopping. Ali, o que eu lembro daquele local ali era aquela madeireira, aquele cheiro de madeira fedida e aquele lago que era um cheiro horrível, aquele ali, tinha um córrego ali fedido até, né? Eu lembro disso ali. Entendeu? Eu fico vendo assim, então eu fico olhando como é que é o comportamento, né, do nosso consumidor, como eles tinham isso. Mas as pessoas às vezes me falam, Cassiano, mas o que tem para fazer em Porto Velho, cara, assim, o shopping? Eu falei, cara, o que tem para fazer em Porto Velho é que tem muita coisa. Só que a gente precisa se conectar com a cidade e com o estado para viver esse momento. E eu acho que é isso que desde que nós pisamos aqui como família, a gente começou a fazer esse movimento de conhecer o estado de Rondônia. E vivenciar o que tem aqui hoje. Então, quando as pessoas me perguntam, o que tem no estado? Eu falei, se eu vou pegar a capital, eu tenho de fato o shopping, a gente tem os banhos, a gente tem aqui os restaurantes que a gente frequenta na cidade. Só que eu tenho também uma região do estado que é de muita cachoeira, eu tenho uma região do estado que é de pesca, eu tenho uma região do estado que é de hotéis a meio das matas que tem, das belezas que a gente tem hoje. Fazendas. Eu tenho um entorno de uma cidade que é muito forte aos domingos, para ter momento de família, dos cafés coloniais que a gente tem aqui, que são muito bem estruturados. Eu falei, então você tem de tudo na cidade. Mas você não tem. E eu sempre faço uma correlação muito simples, assim. Estar em Rondônia é muito... Não. Você está num grande centro, de fato, ele te entrega todo tipo de oportunidade que existe. Mas a minha pergunta que eu sempre faço é a seguinte, você usa tudo isso todos os dias? Não. Então, a diferença que tem é o seguinte, você só precisa ter a oportunidade de alguma vez no ano, 1, 2 vezes no ano, de ir para esse grande centro e se conectar naquilo que você deseja. Mas no dia a dia, Rondônia, Porto Velho te entrega as coisas que precisa. E eu sempre brinco com as pessoas, falei, tem uma grande vantagem que você não tem, que é a minha, que é uma vantagem competitiva. Se eu quiser sair do Brasil, eu saio com poucas horas. Ou eu vou para o Peru, ou eu vou para a Bolívia. Então, com pouquíssimas horas eu estou no exterior. Demora muito mais você sair do estado do que você sair do país. Né? Então eu falo, se eu estou com vontade de ter um arzinho internacional, eu só dou uma viajadazinha curta e eu já estou. Então,
mas brincadeiras, mas assim, você tem aqui o Peru que está aqui do lado, você tem a oportunidade de conhecer um outro país que está aqui conectado com a gente. Toda a história do Peru. Da história, você tem aqui a Bolívia, que você está aqui do lado também, que você tem a oportunidade de ir lá conhecer. Você tem o próprio Acre que está aqui, você tem a Amazonas que está aqui. Então, eu acho que você precisa olhar as coisas que são positivas. De novo, olhar de longo prazo. Não dá para você vir para Rondônia, e se eu falo isso assim constantemente para a diretoria da ANCAR, que Rondônia, nós vamos ter 10 anos de muito crescimento e de muita expansão nisso aqui. Eu acredito muito nesse estado. E eu vejo isso assim acontecendo no dia a dia. E esses dias para trás eu estava falando, se a gente começar a olhar, né? A gente está vendo um movimento muito forte agora pela América do Sul, que é ali o Porto de Chicai, que vai nascer agora em Lima. E nós estamos falando aqui da conexão da ponte aqui, da Binacional, que vai ser a Bolívia aqui com... Que vai cruzar Guajará-Mirim com Guaiará. Com Guaiará-Mirim. Só que quando você começa a olhar na logística desse processo de importação do país, dessa conexão, isso vai melhorar muito a questão logística. O estado de Rondônia e a região norte começa a brilhar um diamante que está sendo trabalhado e lapidado todos os dias, um processo logístico da região centro-oeste para cá, que você encurta muito mais jogar a importação e a distribuição pelo Canal do Pacífico do que você ter que descer e pelo Atlântico. Exatamente isso. Então, isso daqui, e a gente fala assim, não, mas isso vai ser... Não, amigão, agora em novembro, agora. Os chineses inauguram o Porto de Chicai. E outra, quando você vai olhar, os chineses hoje são donos dos 10 maiores portos do mundo. Estão na mão desses caras. Eles já têm desenhado um cenário de que esse Porto de Chicai vai ser um dos maiores portos da América Latina. E a própria BYD, quando a gente olha, já está firmando a sua primeira fábrica na América do Sul, a fábrica dela da América do Sul em Lima, porque está muito próximo ali do porto, para que esses caras comecem a fazer um trabalho. Isso é um processo de fazer com que Rondônia e Porto Velho se torne um hub de distribuição para muitos outros pontos, cara. Porto Velho é a cidade mais central da América do Sul que vocês possam imaginar. É Porto Velho. Porto Velho é o grande eixo de entrocamento. A mesma distância que nós temos aqui para a praia do Nordeste, nós vamos ter aqui para Cordilheiras no Peru. É a mesma distância, né? De Atlântico para Pacífico. Sim, né? sim. E vou falar para você algo que talvez você não saberia. De cada 10 motociclistas, que eu estou falando motociclista de moto grande, motociclista que participam de motogrupo, essas coisas. De cada 10, 4 quer ir para o Peru, 4 quer ir para Manaus. Aonde que eles param? Aqui, Porto né? Velho. Porto Velho. Porto Velho. Exatamente Porto Velho. É a última parada antes dos caras ir para Peru, para Machu Picchu, essas coisas todas, ou ir para Manaus, que é outro sonho de todo motociclista. É proposital. Você foi dentro dos profissionais de Porto Velho e começou a contratar alguns profissionais daqui para cargos-chave dentro do shopping. Desculpa, eu não conhecia o outro administrador, mas eu sei que o outro não fazia isso. Sim. Você fez, por exemplo, você pegou gente daqui de Porto Velho e colocou em cargos importantes. Por que isso? Marcos, de novo, assim, lá no bate-papo nosso aqui logo atrás, eu falei que quando eu olhava para Porto Velho, né, eu via o shopping muito carioca e muito pouco rondoniense. E se você me perguntar, é lógico que ao longo do tempo, qualquer ser humano, se ele dedicar a estudar, a entender a cultura, entender a história, entender tudo que aconteceu aqui, ele se transforma num rondoniense expert, estudioso, profundo. Claro. Qualquer um. Só que muitas das vezes o varejo ele não te dá esse tempo. O varejo ele é para hoje, ele é para amanhã, ele não é para daqui um mês, não. O que acontece no varejo é hoje. Se não aconteceu, você perdeu o tempo, acabou. E não é o Cássio que determinou esse tempo do varejo. Ele acontece há séculos. É assim que ele toca o negócio. Essa é a realidade do varejo. Essa é uma realidade do varejo. E aí, quando você começa a olhar para o Porto Velho, você começa a pensar o seguinte, mas peraí, como é que um goiano vai falar a língua do rondoniense? Como é que um carioca sentado na cadeira vai falar a língua do rondoniense? Um paulista vai falar a língua do paulista? A gente precisa começar a criar a diversidade e a mistura, né? A mistura de pessoas
de regiões, para a gente poder discutir essa língua. De personalidade, de comportamento, de cultura. De tudo. E aí a gente começa a olhar um pouco e falar assim, como é que a gente começa a dar uma mesclada nessa liderança? Porque o Cássio é de Goiás, mas ele está disposto a ficar aqui para poder aprender. Mas como é que a gente começa a trazer um pouco dessa liderança, a liderança daqui, para a gente ter esse equilíbrio? E aí foi onde começou a fazer um equilíbrio disso. E isso foi muito gostoso e muito legal de fazer, porque assim, as nossas reuniões de discussão de estratégia do shopping, elas começaram a ser mais profundas. No primeiro momento, muito doloridas, porque ia muito na ferida, né? Claro. Então, era assim, era o jeito de falar que não estava correto. Estava mexendo em comportamento. Estava mexendo em comportamento. Muitas das vezes a gente estava falando aquilo que a nossa gente daqui não gosta. Então a gente começou a ajustar a fala, a conexão. E teve um negócio que para mim mexeu muito, assim, logo na chegada. Eu não vou citar aqui qual. Eu cheguei em Porto Velho e eu tomei uma decisão de primeiro passo que eu queria fazer era visitar todas as instituições que tinham na capital. Para a gente começar a entender, me apresentar como superintendente do shopping, como Cássio, e também começar a aproximar. Instituições beneméritas, beneficentes, de mídia, governamentais, tudo que tinha. Comecei a fazer isso. Bacana. E eu cheguei um dia num canal de televisão aqui, saí de casa, falei, rapaz, eu vou parar lá naquele canal de televisão hoje. E vim com a minha caminhonete, encostei lá, falei, tudo bem, eu sou o superintendente do shopping, e eu queria bater um papo com o diretor daqui, o dono, o presidente, quem tiver. Não, peraí, aí chamou a pessoa lá, nós viemos conversar, bater um papo, aí aquela conversa estava boa e tal, aí a pessoa virou para mim e falou assim, rapaz, tem quanto tempo você chegou aqui? Eu falei, não, tem 4, 5 meses que eu estou aqui. Ele falou, o shopping está com quantos anos? Eu falei, ali estava com 10 anos, entrando para o seu 11º ano de shopping. Ele falou, você é o primeiro superintendente que vem aqui tomar um café comigo. O último cara que teve aqui comigo foi um cara grandão, de um cabelo lisinho, que veio aqui logo que o shopping inaugurou aqui tomar um café comigo. Depois disso, nunca mais ninguém nem apareceu aqui para nem falar comigo sobre esse shopping. E isso me ligou uma luz vermelha, não foi nem amarela, foi vermelha. Eu falei, cara, a gente está sem conexão com a cidade de conversa, de bate-papo, de entender quem são essas pessoas que falam na cidade. E aí existia aquele sentimento assim de afastamento do shopping, com todas essas instituições, com todos esses caminhos que a gente tinha de trabalho social. E eu falei, a gente tem que começar por aqui, porque essa turma é que fala com a comunidade, é essa turma que se conecta com a população, são esses órgãos que estão todo dia na vida dessas pessoas. É quem fala do shopping, quem mostra o shopping. São essas escolas que hoje as famílias colocam os filhos para estar lá. Então, como é que a gente vai começar a aproximar? Tem primeiro fazer o trabalho de tirar ali, botar o chinelinho da humildade e começar a bater na porta do cara e... Tô aqui, eu existo, tô aqui com você. E aí a gente começa a fazer esse primeiro trabalho. Eu acho que foram, assim, de 2019 até a pandemia, foi o trabalho mais forte que a gente fez do shopping, já para começar espaço. Muito dolorido, muito desafiador, porque as portas estavam as fechadas mesmo. Até porque nunca tinham feito isso, né? Sim. Não tinha e eu escutei isso da pessoa. Então eu falei, caramba, peraí, então vamos dar uma freada nisso aqui, vamos conversar. E aí a gente começa a fazer algumas mudanças no shopping, né, para começar a ir ajustando o caminho. E um shopping center, cara, assim, ele não é do dia para a noite que você consegue mudar ele. Dizia o Dr. Sérgio e outros grandes líderes do mercado de varejo e de shopping center, que um shopping center ele é um navio, ele não é uma lancha. O navio, para você virar ele, você vem de longe, e muito tempo fazendo a manobra certinha para ele chegar. É verdade. É devagarzinho. Uma lancha não, você manda o porrete no motor dela, ela vira do dia para a noite. O shopping center não é assim não, o shopping center é devagar. É 5, 10 anos para você ver assim, uma transformação nele. E aí a gente começou a desenhar tudo isso. Então começa um relacionamento, depois você começa a trazer algumas lideranças da cidade e do estado que estão aqui, que vivem aqui, para poder ajudar a dar esse tom. Hoje você tem quantos membros daqui dentro da sua... Hoje, da minha liderança principal, 2 são daqui e 2 são de fora. 50% é daqui, 50% é de fora. Legal. Do segundo braço de liderança hoje que a gente tem, todos são daqui. Todos são daqui. Então hoje eu tenho daqui meu braço de financeiro, que é o Marcelo Ferreira, é um garoto que foi meu contador aqui na época, tirei ele de contador, hoje ele é meu braço direito financeiro aqui. Menino criado aqui de Porto Velho, de uma família espetacular. Beiradeiro.
Tem o Roberto, que é de Goiânia, que é meu gerente comercial, que é o meu braço comercial do shopping, é um cara que tem muita experiência no varejo, de conhecimento comercial e de negócio. A Patrícia Montoya, que é daqui, que é o meu braço de marketing, que aí também é beiradeiro daqui, tem muita Patrícia, profundidade. eu tenho muito contato com ela, é uma amiga querida, a gente conversa muito. Que faz com que a gente pense cada dia mais, nos provoca muito no dia a dia. Tem hoje o Gustavo, que é o nosso gerente de operações, que é o cara que cuida de toda essa parte operacional do shopping, o Gustavo, a família dele é daqui ele é daqui do Amazonas, ele é mineiro, mas a esposa dele é de Roraima, família aqui do Amazonas. Ele estava no Rio, é um cara também de muito tempo de shopping center, está aqui com a gente. E aí, quando a gente vai para a segunda linha de liderança nossa, que o segundo andarzinho de liderança são os meus gestores, que é os caras do front que faz acontecer ali no operacional mesmo, com o cliente, no contato, no tete-a-tete. Estacionamento é o Marcelo Volpati, que também é daqui. É o Amon Garré, que é o nosso gestor de segurança. Garré, filho do Coronel Garré. Filho do Coronel Garré. A Dani, que é da qualidade e atendimento, que hoje está aqui com a gente também. E tem o Youssef, que chegou agora com a gente, que é carioca, mas já está aqui há muitos anos, então já se tornou um rondoniense. Veio da margem agora e está trabalhando com a gente no shopping. Já partindo para os finalmente do nosso bate-papo, esse ano você já trouxe aí o Salgadinho, um show nacional. O Beira Madeira desse ano, que acabou há pouco mais de 40 dias atrás, foi um show, ele saiu de um patamar de médio para muito grande. O que nós podemos esperar para esse finalzinho de 2023 ainda? 24. Do Porto Velho, perdão. 24, para esse finalzinho de 2024 e para o início de 2025, o que nós podemos esperar do Porto Velho? Lembrando que inaugurou o Outback, não fui ainda, hein? Até hoje? Não fui ainda. Ah, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos já deixar o almoço marcado lá para você poder almoçar comigo lá. Semana que vem é o dia que você quiser. Fechou. Não fui ainda. O Outback é maravilhoso. Eu conheci o Outback lá da Barra do Rio de Janeiro. O que nós podemos esperar final de 2024 e 2025 do Porto Velho Shopping para a nossa população? Vamos lá, o que nós temos? Primeiro, a gente continua esse programa nessa programação que você acabou de trazer, que é aquela arena de eventos e shows que a gente montou no Porto Velho Shopping. Nós estamos treinando ali naquele espaço e nós queremos, no futuro, ter ali a casa montada, bem estruturada para um espaço multiuso. É o que a gente está chamando. Um grande centro de eventos. Grande centro de eventos. Isso tem total conexão com tudo que a gente desenhou para entregar até 2029 desse shopping. E aí, para esse ano ainda, eu já tenho o Pablo, que já faz um show agora no mês que vem, lá, dia 28, se não me falha a memória. Pablo Vittar. Não, Pablo do Arrocha. O Pablo. O Pablo do Arrocha. Um dos caras mais pedidos, isso aí vai ser uma explosão de sucesso. Pablo do Arrocha vai estar lá. No mês de outubro vai ter um grande evento, mas como eu ainda não assinei o contrato, vão ser 3 dias de shows. Crianças? Não, público jovem. Tá. Que deve ser uma mistura ali de rodeio com shows. Nós vamos pilotar um negócio desse novo lá, a gente vai se arriscar com isso. Então vão ser 3 dias no mês de outubro. No mês de novembro desse ano eu inauguro um projeto ali na frente do shopping, que é um projeto de lazer e entretenimento. Nós estamos na definição do nome desse projeto, que nós estamos com o Navorsky daqui da cidade, de novo com esse cuidado de conectar o nome do projeto com a cidade, com o estado. E nós estamos fazendo um trabalho de já tem uns 60 dias que nós estamos debruçados nisso, discutindo. Criatividade pura. Pura, para poder trazer um nome que conecta com o nosso rondoniense. Então vai ser ali na frente dos restaurantes. Dentro desse espaço Estão reformando lá, já estão mexendo, né? Já está em obra, já está tudo comunicado. Dia 30 de novembro é a inauguração, já tem data marcada. Um grande investimento desse negócio. Que vão ser mais 3 operações de alimentação, pequeno porte, 45 metros, um parque infantil de 1.200 metros e uma praça gigantesca arborizada, dando essa conexão com a entrada da Amazônia, com essas coisas. Vai trazer o verde para dentro do shopping mesmo. Trazer o verde para dentro do shopping e Marcão, de novo, é porque o consumidor está pedindo e nós vamos entregar. Então, é escutando o consumidor para poder ir montando o Porto Velho Shopping como ele deseja. Então, a gente entrega esse projeto esse ano para fechar
a nossa gastronomia que vem com um terceiro restaurante. A gente tá... Quando você fala em terceiro, vai ficar do lado do Outback. O Bahrein, o Outback e um outro do mesmo nível. Do mesmo nível ali pro lado. Então nós estamos numa tratativa forte com a operação para cá. Não sei se a gente vai conseguir fazer para esse ano ainda, mas a gente quer pelo menos deixar negociado para esse ano, para qualquer coisa inaugurar no primeiro tri do ano que vem. E aí para 2026, 25, o projeto que começa é o nosso projeto da torre, né? Que é um projeto híbrido. Tá. Nós vamos fazer uma torre lá de 13 andares, serão 4 andares de hotel, 3 andares de salas comerciais, 3 andares de lajes, um espaço de eventos... Laje seria o quê? Espaço de 300 a 500 metros quadrados para ser locados. Tá. O restaurante para complementar isso tudo, que faz parte do hotel, principalmente, e abaixo os espaços para eventos, reuniões, congresso e outras coisas. Isso para inaugurar no segundo semestre de 2026. Esse projeto é outro projeto também que já está estruturado e a gente começa a obra no primeiro tri de 25 para inaugurar no segundo semestre de 2026. São 18 meses de obra para que isso esteja pronto. E em 25 a gente continua com esse projeto, que é o projeto de qualificação de mix, de trazendo as grandes marcas que o consumidor vem pedindo em todas as pesquisas do que a gente vem fazendo. Ouvindo para poder entregar e seguindo essa nossa jornada de estar cada vez mais conectado com essa regionalidade e o Porto Velho Shopping fazer parte de tudo isso. Tá aí, muitas novidades. E eu fiz questão de trazer o Cássio, primeiramente por ser o primeiro programa, né? Um programa que a gente quer trazer de volta todo o sucesso que ele teve durante 4 anos aqui na Rema TV, mas por esse ser humano humanizado que ele é, né? Porque quando a gente fala em superintendente de grandes corporações, geralmente a gente acha uns caras meio frios, uns caras meio muito profissional, né? Mas aí tá aí. Chegou, sentou, lembrou dos queijos. Se te der o leite, você faz queijo até hoje? Faço, eu tô hoje eu não sei se eu vou dar conta de fazer a trança do mesmo jeito, mas eu tento. Que legal, por isso que eu fiz questão. Cássio, eu vou te perguntar 3 nomes e é ping-pong, tá? Aí tu responde o que vem na mente. Vixe, Maria. Beleza? Vamos lá, ué. Então vamos lá. Vou começar facinho, pô. Porto Velho Shopping. Porto Velho Shopping. Porto Velho Shopping, cara. Rapaz, isso é um... Para mim, é uma transformação. Transformação. Isso aqui... Eu falo que é uma transformação porque isso aqui mudou... Não mudou só o Cássio profissional, né? Ele mudou o Cássio como pessoa também. Ele transformou a minha vida me dando uma família linda aqui em Rondônia. Legal. Eu tive a oportunidade de estar aqui e estar muito mais conectado com a minha esposa, com meus filhos. Legal, legal. Já que você levou para esse lado aí, a segunda palavra é família. É tudo, cara. Tudo. Eu não vivo sem minha família. Sem a Didiane, sem o Otávio, sem o Vicente. E eu tento entregar para eles os valores que meus pais me deram. Legal. Legal. E para encerrar o nosso bate-papo, Deus. Sem ele eu não teria cabeça, talvez, para fazer ou viver tudo que eu vivi até aqui. Deus é a minha maior fé, é a minha maior esperança. Deus é a minha vida, é o meu dia. Eu não vivo sem Deus. Legal, bacana. Cássio, muito obrigado. Suas considerações finais aí para o público do Atitude, da Rema TV, para Rondônia, para Porto Velho.
Marcão, queria agradecer você imensamente pelo convite. De novo, assim, eu acho que tudo que acontece na vida da gente tem um dedo de Deus. Amém. Não foi por acaso que hoje, com menos de 2 horas, eu recebi um convite para estar aqui no podcast e ter um momento tão especial como esse. E dele ter colocado na minha vida pessoas especiais como você. A gente não se conecta, não é à toa, por isso que eu falo que tudo é no seu tempo, na sua hora, de como ele quer, de como ele deseja. E a gente precisa ter muita fé e acreditar sempre. Eu acho que quando a gente está com uma cabeça boa, e a gente está muito bem estruturado espiritualmente, dificilmente a gente não vai conseguir passar por todos os nossos problemas, dificuldades e também das alegrias do dia a dia. Então hoje está sendo uma sexta-feira muito especial para mim, de estar aqui encerrando praticamente o meu dia com esse bate-papo com você, um cara que parece ter uma luz assim, que está do seu lado. Obrigado. É um cara muito abençoado. E agradecer a Rema, acho que de tantos convites que foram feitos para eu estar aqui, acho que hoje é um dia muito especial de estar aqui para esse momento especial, de poder contar um pouquinho da minha vida, da minha história profissional, abrir a porta da minha casa, porque se eu estou abrindo meu coração, eu estou abrindo a porta da minha casa para as pessoas. E deixar também um agradecimento a Rondônia, porque Rondônia e Porto Velho e o time que eu tenho lá no shopping, aqueles caras transpiram por mim, transpiram pelo negócio. E eu tenho uma gratidão enorme por isso aqui. Essas pessoas mudaram a minha vida, me deram uma oportunidade de evoluir. E disso eu sou muito grato. Bacana. Eu vou aproveitar o gancho dele e também ter gratidão por Rondônia, porque essa terra aqui, gente, ela abraça de um jeito, ela recebe de um jeito, que é impossível a gente não ficar em casa, né, Cássio? Não é isso? Olha, muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. O podcast Atitude é isso. Pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por semana, nós vamos estar aqui e do nosso lado sempre vai ter alguém com uma experiência de vida que pode ser diferencial na minha vida e na sua vida. Valeu, um abraço, até o próximo.